Na Prevê FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h03, voltamos com o primeiro jornal na Prevê FM. E agora a gente vai bater um papo com o engenheiro agrônomo, professor Felipe Giardini. Felipe, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite, hein? Bom dia, Márcio, eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui. Hoje a gente vai falar de lúpulo, né? A gente percebe, não é de agora, mas, sei lá, uns 15 anos para cá, que muitos cervejeiros surgiram, inclusive, pessoal fazendo cerveja no fundo de casa, cervejeiros no Brasil. E o que encarece o cervejeiro, até nas fábricas nacionais, é o lúpulo. Mas agora a gente está plantando lúpulo no Brasil, é isso? Isso, né? A gente tem visto aí uma crescente, né? Principalmente no número de estabelecimentos de cervejaria, microcervejaria. A gente tem uma estimativa aí de que hoje a gente tem mais de 1.800 microcervejarias e cervejarias no Brasil registradas. Uhum. Temos também aí aproximadamente 43 mil produtos originados dessas microcervejarias e todas elas têm um denominador comum que é a presença do lúpulo, né? O lúpulo ele é um ingrediente hoje obrigatório no Brasil, né? Então é o único insumo da cerveja que é necessário estar normalmente na cerveja. Qual que é a origem do lúpulo, Felipe? O lúpulo ele é uma planta de clima temperado, né? A gente tem origem dele Europa, América do Norte, a gente tem variedades que é da China, mas a característica principal dele de origem é de ser uma planta de clima temperado. De clima temperado. E ela está se adaptando bem no Brasil? Isso era um mito, né? De que o lúpulo no Brasil ele não seria produtivo, de que a gente não teria qualidade, assim como também foi mito com a uva, assim como também foi mito com a maçã. Então, a gente tem várias plantas de clima temperado, né, que adotando tecnologia certa, de forma correta, a gente consegue produzir sim no Brasil. E nós temos várias denominações, ou uma grande variedade de lúpulo, ou é aquela mesma para todos? Não, a gente tem inúmeras, né? Eu conheço centenas de variedades de lúpulo. Inclusive é um dos trabalhos que a gente tem feito aqui em Botucatu, na Unesp, né, no Lajeado, que é justamente verificar qual variedade ela se adequa melhor às nossas condições edafoclimáticas, né? Fazendo com que a gente tenha uma produção um pouco mais barata, né, e um lúpulo também aí de qualidade. Mas são diversas, cada uma tem a sua aptidão, né? A gente tem hoje 3 grandes grupos de lúpulo: o lúpulo para aroma, o lúpulo para amargor e o de dupla aptidão, aquele que vai dar tanto o aroma para a bebida quanto também o amargor. Eu estou imaginando que os fabricantes de cerveja estão comemorando, né? As pesquisas no Brasil se aprimorando com o lúpulo. Na verdade, assim, o cultivo de lúpulo no Brasil ele tem um paralelo bem forte com os microcervejeiros, né? Normalmente são eles que querem produzir lúpulo, porque quando a gente tem respostas de plantas de clima temperado em clima tropical, a gente fala que a gente tem um terroir, né? Então, o terroir do lúpulo, o terroir da bebida, ela é um terroir diferenciado, por isso que está caindo no gosto popular aí a expansão, né? Então, sempre quando a gente vê uma microcervejaria, a gente já está conseguindo ver também uma área de cultivo de lúpulo ali no fundo, para dar subsídio para esse buquês aí diferenciados de cerveja. E quando o lúpulo passou a ser usado para a produção de cerveja, por que é tão importante para a cerveja? Na verdade, o lúpulo ele é um ingrediente obrigatório, né? Porque para a produção de cerveja a gente não pode ter nenhum aditivo químico, né? E é o lúpulo que vai dar todas as características organolépticas e todas as questões de conservação da bebida. Então, o lúpulo ele traz o amargor, né, da bebida. Ele traz a estabilidade da espuma, ele traz a cor da bebida, ele traz o aroma da bebida e principalmente, né, ele tem atividades antioxidantes, atividades antimicrobianas que faz com que a bebida não bolore, né, não tenha mofo, não tenha fungo, bactérias. Então ele é fundamental na bebida. Então o que dizem a respeito, né, que falam das propriedades benéficas da cerveja seria devido ao lúpulo, então? Eu não gosto muito de dar essa característica benéfica para a bebida, né? Porque a gente pode entrar num viés um pouco mais difícil aí de discutir. Mas realmente sim, o lúpulo ele é o ingrediente que vai conferir todas as propriedades bioativas da bebida.
né? Tanto que o lúpulo, né, na verdade, ele começou a ser usado como um alimento, né? Como uma hortícola, como um condimento. Ele é usado como conservante de alimentos e aí sim, né, ele chegou na bebida para dar todas essas características aí. É claro que se você ingere muita, né, a bebida, a cerveja, acaba que o álcool mascara um pouco o efeito das propriedades bioativas dessa cultura. Ô Felipe, qual é a região do Brasil onde a gente tem atualmente a maior plantação de lúpulos? Eu pergunto inclusive porque região serrana do Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos fábricas de cerveja, marcas de cerveja já tradicionais. Naquela região se planta lúpulo? Sim, hoje já tem cultivo de lúpulo no Rio de Janeiro, né, principalmente na região ali de Petrópolis. A gente tem cultivo de lúpulo aqui no estado de São Paulo. A gente tem cultivo de lúpulo no Paraná, é bem forte. Né? A região sul é a região mais forte hoje, devido às condições climáticas. Né? Então, eles conseguem produzir sem a necessidade de muita tecnologia associada, coisa que a gente aqui não consegue. Mas a partir do momento que você usa essas tecnologias, você tem um lúpulo ainda de muito mais qualidade. Entendi. E como é que é? Quanto tempo para se produzir o lúpulo, para ele ser realmente usado na produção de cerveja? O lúpulo é uma cultura bem interessante, assim, né? É uma cultura perene. Né? Quando a gente vê a foto, vê imagens dele, a gente acredita que é uma planta que vai ser colhida e que acabou, vai ter que plantar novamente, mas não. Né? Você faz colheitas ao longo de 20, 15 anos, você ainda tem a cultura em campo estabelecida. Né? Ela tem a sua época certa de fase vegetativa, ela tem a sua fase reprodutiva bem concentrada ali numa janela de colheita. Então nós temos um diferencial hoje no Brasil justamente é esse. Assim, em função da gente estar em condição tropical, o que acontece? A gente tem essa fase vegetativa e reprodutiva acontecendo 2 vezes ao ano. Né? Diferente dos climas temperados que o lúpulo só produz uma vez no ano. Então a gente tem conseguido aqui no Brasil fazer 3 safras da cultura. Né? Isso é algo muito, muito relevante, muito importante aí, né, para a gente estabelecer a cadeia produtiva da cultura. Que legal, facilita inclusive e gera menos custos para o produtor, inclusive, né? A ideia do lúpulo nacional é justamente esse, né? É uma cultura, é uma planta hortícola, então é uma planta que tem uma proximidade bem estreita ali com a agricultura familiar, então é fomentar a agricultura familiar com essa cultura, né? Além do que é um insumo nacional, um insumo que a gente vai utilizar ele com um frescor muito maior, porque hoje o lúpulo importado que a gente tem no Brasil são de 2 safras passadas, então a gente está importando aí lúpulo de 2021, lúpulo de 2022, né? E produzindo aqui a gente teria um lúpulo fresco ali de imediato para a produção da nossa cerveja. Você mencionou as características corretas, né, para o cultivo aqui, né, numa zona tropical e tudo mais. Quais seriam os maiores cuidados que um produtor de lúpulo aqui na região, principalmente aqui na região de São Paulo, precisa ter para que ele cresça saudável e que dê bons frutos e de forma perene, como você comentou? Isso, essa é uma pergunta bem legal, porque todo mundo acreditava que o lúpulo não iria bem aqui no Brasil por causa do frio, né? Que a gente não teria o frio suficiente para o lúpulo. E, na verdade, é uma planta que ela não demanda desse frio. O que acontece lá nas condições temperadas é que realmente ele fica em dormência no frio e logo quando ele brota, né, quando começa a esquentar os dias, ele tem um vigor muito alto. Então, acreditava-se que o lúpulo demandava dessas horas de frio para a quebra de dormência e para o desenvolvimento, mas na verdade não. O que acontece? O que é o primordial hoje aqui no Brasil? A gente não tem horas de luz o suficiente para promover a parte vegetativa do lúpulo, né? O lúpulo lá em condições temperadas, ele vai florescer quando os dias começam a encurtar. Então os dias lá tem 16 horas, quando começa a descer disso, 15, 14 horas, o lúpulo entende que ele precisa florir. Então, quando a gente traz essas condições para o Brasil, o que acontece? A gente tem aqui 12 horas de luz, né? No máximo que a gente tem, um dia no ano, ali 13 horas. Então, ele já entende que ele precisa florir. Então, ele não tem essa expertise de ficar ali vegetando, né? Ele não tem esse entendimento de vegetar.
Então, logo no início do cultivo, ele já começa a florir, então ele não tem produtividade alta e não tem qualidade satisfatória. Então, o que a gente tem feito hoje, que eu vejo, né, e vários produtores veem em campo, a necessidade da suplementação luminosa. Então, o lúpulo ele é uma cultura que necessita que a gente coloque ali 4 horas de luz, né, a mais no final do dia. Então, hoje, os nossos campos de lúpulo no Brasil são campos iluminados. Eu já vi essas imagens, inclusive, nas redes sociais, né? O lúpulo, a gente tem aqui as imagens mais focadas aqui, mas eles são como se fossem bambus, né? São grandes, são altos e colocam ali as luzes artificiais, que são bastante interessantes, né? Para reproduzir um processo artificial que acontece naturalmente, né? Isso. O lúpulo é uma cultura que é uma trepadeira. E ela pode chegar até 8 metros de altura. Aqui no Brasil a gente conduz ela com 6 metros, né, devido a essas condições aí climáticas, principalmente a da luz. Então, com 6 metros, ela já começa a atingir, né, o ponto máximo para a expansão dos braços laterais para promover a fase reprodutiva, que é os cones, né, que são flores femininas, né, que a gente utiliza aí na produção da bebida e etc. Você falou de centenas de espécies de lúpulo, né? Todas elas estão se dando bem no Brasil ou algumas não se adaptam mesmo? Na verdade não são espécies, são variedades. Né? E o que a gente tem visto é que algumas se destacam, né? Principalmente em questão da rusticidade. Então não são todas que a gente consegue ver o mesmo perfil fitoquímico, né? Que são esses compostos bioativos que apresentam em clima temperado, né? Mas boa parte delas, né, principalmente as que a gente tem estudado aqui, elas têm se mostrado bastante funcionais aí. A gente pode esperar que daqui a alguns anos o lúpulo produzido no Brasil vai ser referência? Eu acredito que o medo, né, dos produtores de lúpulo lá da Europa, dos Estados Unidos, é justamente esse. Que isso, né, aconteça. Nós somos o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, o terceiro maior consumidor de cerveja do mundo. Não justifica a gente ser o maior importador de lúpulo do mundo, né? Então a gente tem fronteiras agrícolas, a gente tem competência para essa produção realmente se tornar realidade aqui no Brasil. Que legal. E de que forma as variedades de lúpulo influenciam o tipo da cerveja? Eles vão variar de várias formas, né? Então a gente tem 2 ingredientes principais dentro do lúpulo, né? 2 compostos principais, que são os alfa e beta ácidos, né, que é um grupo de compostos fenólicos, e a gente tem os terpenos, que são os óleos essenciais. Então, cada variedade ela tem um nível, uma faixa, né, de alfa-ácidos, eles têm uma faixa de beta-ácido, tem uma faixa de óleos essenciais. E essa faixa é o que faz com que o cervejeiro consiga brincar dentro da cervejaria e trazer um amargor mais acentuado, né, uma bebida muito mais encorpada, uma bebida com uma coloração mais avermelhada também são esses compostos que vão trazer. E principalmente o aroma, né? O aroma está muito envolvido com as análises sensoriais e com a característica da bebida. Então, uma bebida mais cítrica, uma bebida mais amadeirada, uma bebida mais frutada, tudo isso que vai dar essa característica é justamente a inserção do lúpulo e da variedade correta ali na bebida. O lúpulo já produzido no Brasil já está sendo usado na cervejaria? Já sim. A gente já tem cervejas, inclusive, no mercado, né, registradas pela Anvisa com o lúpulo nacional. O pessoal que bebe cerveja, ele consegue sentir alguma diferença? Não, né? Muita diferença. É mesmo? Muita. Né, realmente a gente tem um terroir, a gente tem, né, uma característica organoléptica aí totalmente diferente da bebida quando você usa um lúpulo fresco, um lúpulo nacional. Quer dizer, tudo isso é porque o lúpulo que a gente importa, ele fica armazenado por muito tempo, então ele não é fresco, né? Isso, ele é peletizado, né? Eles colhem, né? E depois passa por um processo de peletização para conseguir fazer com que o lúpulo ele tenha essa qualidade mais estendida, né? Por mais tempo. Então a gente não tem, normalmente, né? Nas nossas bebidas comumente encontradas no mercado, um lúpulo fresco. Né? Então, quando você tem o cultivo aqui, além de mudar toda a estrutura fitoquímica da planta, você tem um lúpulo mais fresco, muito mais fácil, muito mais agradável para o aroma e para o amargor da bebida. Alguém deve estar se perguntando lá em casa, acompanhando nas ruas da cidade,
O que seria o terroir? Você falou umas 3 vezes, eu falei, pô, vai terminar a entrevista, eu não vou perguntar o que é terroir. O que será o terroir, Felipe? O terroir é justamente esse sabor diferenciado, né, que a bebida acaba tendo em função das culturas que são utilizadas, principalmente locais. Então, o cultivo local do lúpulo, ele promove um perfil fitoquímico distinto no lúpulo, e esse perfil distinto, ele promove, né, uma característica diferenciada para a bebida. Né? A gente poderia falar de terroir de queijo, né, que é muito famoso. É aqui. O sabor, então? É o sabor. Né? São as características organolépticas ali que vão dar sabor, cheiro. Então esse é o famoso terroir. Né? Não é tão comum na cerveja, mas com a expansão, né, de novas fronteiras agrícolas e principalmente com a tropicalização dele, já é algo aí que a gente já se sente confortável em começar a categorizar também no Brasil. Bom, que legal. A gente está batendo um papo aqui com o Felipe Giardini, engenheiro agrônomo, falando a respeito de lúpulo aqui no Brasil, aqui na FCA, no Lajado Nesp, campus de Botucatu. A gente vai para um intervalo, vamos tomar uma água. Água, viu, gente? Não vamos tomar cerveja, não. É água, tá? Tá muito cedo para isso. Já tá cedo. Nós vamos tomar uma água. A gente vai ter aí no break, hoje é o Dia Nacional do Futebol, mais uma narração a respeito dos campeonatos que o Brasil conquistou. Acho que é a narração mais famosa, né? O pessoal mais jovem vai se lembrar mais dele, que foi emblemática essa narração de 1994, quando o Brasil ganhou o tetracampeonato. Galvão Bueno com vocês. Vai partir, vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! 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 É tetra! É tetra! É tetra! O Brasil é tetracampeão mundial de futebol! É tetra! É tetra! O Brasil! Todo tempo, FM. Você sabia que a Cliniprev faz parte do Sistema Prever? São várias especialidades médicas à sua disposição. Oftalmo, ginecologista, dermatologista, cardiologista e muito mais. Cuidando de você e de sua família com hora marcada, retorno e valores reduzidos. Informe-se 3811-4040. Aqui na Prever FM a gente sabe o que toca no mundo todo. As mais tocadas em toda a parada mundial. Top 5, 1h, logo depois do seu almoço. Entrevista 7h21. Estamos conversando aqui no Primeiro Jornal com o engenheiro agrônomo Felipe Giardini sobre lúpulo. Então, do plantio até a produção, quanto tempo normalmente o lúpulo? Vai depender muito do local e da tecnologia, né? Se a gente não faz uma suplementação luminosa, você está colhendo o lúpulo ali com 3, 4 meses. Né? E a ideia é que a gente consiga expandir um pouco mais isso para a gente dar a possibilidade do lúpulo vegetar bastante, né? Produzir bastante fotoassimilados e depois ele translocar tudo isso para as inflorescências, né? Para as flores. Ô Felipe, e os produtores, os microprodutores, eles entram bastante em contato com vocês e o seu departamento para saber das novidades, saber como é que está, para poder usarem também na sua produção de lúpulo? Sim, né? Essa é uma das funções da universidade, né? Justamente essa extensão, né, das nossas pesquisas. A gente tem tido bastante fomento e também temos tido aí bastante procura, né? Principalmente de pessoas que querem instalar campos de lúpulo no Brasil. Então a gente conseguiu sim fazer um elo de comunicação aí bem assertivo com esses produtores. Entendi. A área de plantio, ela tem que ser grande, ela tem que ser diferenciada, o tipo de terra, como é que funciona? Não, o lúpulo ele é uma planta que é bastante rentável, né? Em pequenas áreas ele já é bastante lucrativo. No Brasil a gente não tem grandes áreas de cultivo ainda. A cadeia estabelecida, a cadeia produtiva do lúpulo não está consolidada ainda. Mas em função, né, da estrutura que a gente precisa de postes, de arame, de condução, suplementação luminosa, essa é uma cultura que ela não vai demandar aí grandes espaços para ser produtiva e para ser lucrativa, não. A partir do momento que a gente tiver com grandes produções no Brasil, a expectativa é que o preço da cerveja diminua?
Eu não sei se vai diminuir. Eu acho que não por causa do imposto do pecado. Eu né? acho que tem imposto do pecado, acho que verdade. tem a questão do oportunismo por trás disso, né? Pode ser que fique até um pouco mais cara em função da qualidade que a gente vai ter da bebida. E a gente tem visto também uma mudança, né, no hábito dos cervejeiros, que eu falo as pessoas que gostam de beber a cerveja, né, em buscar uma bebida diferenciada, né? E a bebida diferenciada ela acaba, né, pela oferta de procura, sendo um pouco mais cara mesmo, né? Entendi. Quer dizer, a partir de algum tempo, né, médio prazo, vamos dizer assim, nós vamos ter lúpulos diferenciados produzidos aqui e, de repente, cada produtor ele pode colocar um lúpulo para ser produzido para dar essa diferenciação na sua cerveja. Sim, sim. São duas questões bem divergentes, assim, né? Primeiro, a gente precisa buscar um lúpulo que se adeque à microcervejaria, né? A gente não pode também ter um lúpulo muito distinto, porque o cervejeiro ele não vai conseguir temperar, né, a bebida no momento. Então a gente tem muito na produção da cerveja meio que uma receitinha, né? Então se você traz um lúpulo com amargor muito alto ou com muito aroma, pode ser que o cervejeiro acabe errando. Então ele tem que ficar testando a cada lote, isso não é uma vantagem, né? Mas com certeza esses que estão, né, cultivando e já atrelado à sua própria cervejaria, aí sim, eu acredito que esses produtores e esses cervejeiros consigam fazer, né, essa questão aí de equilibrar, de trazer algo distinto para a bebida. Nós temos produções de lúpulo já na região de Botucatu? Nós tínhamos uma tentativa, né, na Demétria, um produtor que tinha o cultivo de lúpulo, mas não sei te dizer se foi para frente, mas a gente tem dentro do lajeado, né, do campus, a maior área de pesquisa em lúpulo do Brasil. Você falou da qualidade do lúpulo ser fresco e tudo mais. A questão de armazenamento, ela vai acontecer também? Ela deve acontecer também? Isso é um gargalo aí da cadeia produtiva do lúpulo, né, porque ele é uma planta que é bastante sensível, fotossensível principalmente. Então, com o passar do tempo, com o passar dos meses, né, a gente tem uma vida útil aí do lúpulo de 6 meses. Né? Se ele não for prensado, se ele não for peletizado, se ele não for embalado, né, em um papel laminado. Então, a gente vai ter que ter aí uma cadeia bem rápida, né, da produção até chegar na cervejaria. Se o cervejeiro quiser esse lúpulo com frescor, esse mercado vai ter que ser bastante dinâmico, porque é uma planta que se degrada, né, e perde esses compostos. Tem que ser climatizado o armazenamento? Não precisa ser climatizado. A questão mais é a questão de luz mesmo. Né? Então, e o processo de peletização ele faz com que a área de superfície de contato ela seja reduzida, né? Então, reduzindo essa superfície de contato, você diminui a oxidação e você diminui aí as perdas desses compostos. Perfeito. A Patrícia nos perguntou aqui no WhatsApp se é o lúpulo, a fermentação do lúpulo, que é o responsável pelo teor alcoólico da cerveja. Não é o lúpulo. O lúpulo ele é o responsável para o amargor e para as características, né, voláteis aí da bebida. Né? Ele não tem nada a ver aí com a parte da fermentação. Né? Inclusive, ele tem os momentos certos de ser incorporado na bebida. Né? A gente coloca ele ali pós-fervura, né, justamente para ter esse desprendimento desse aroma e dar esse amargor, mas não é ele o responsável para fomentar aí a fração alcoólica da bebida, não. A gente está vendo aqui algumas imagens, o lúpulo vai ficar sempre verdinho assim ou ele muda a coloração conforme ele vai amadurecendo, vamos dizer assim? Não, ele tem essa característica aí mesmo, né? Esses cones, eles estão um pouquinho pequenininho, eles tendem a crescer, a se desenvolver mais, mas a cultura é desse naipe aí, né? Verde brilhante, e quando você abre esse cone, né, essa inflorescência, você vê as glândulas de lupulina, que são estruturas bem parecidas com cristalzinhos assim da coloração bem dourada, né? É bem interessante. Entendi. O lúpulo ele pode ter uma plantação caseira, vamos dizer assim? O pessoal fala, olha, vou plantar no quintal de casa, né? Que é aquela vara enorme ali. Pode? Pode. A gente já tem alguns projetos, né? Algumas
alguns fomentos já de pesquisa com o lúpulo ornamental, porque ele é uma planta muito bonita, né? Uhum. E inclusive aqui também, né, aqui em Botucatu já vi alguns sítios, né, onde eles fazem vários pergolados com lúpulo, então ele tem sido utilizado sim aí de forma ornamental, de forma caseira. É uma hortícola, né? Toda hortícola a gente pensa nela aí em torno da casa, então ela pode ser utilizada assim, né? E você colhe ali, já coloca na bebida, em infusão, numa bebida para Algumas acentuar. pessoas cultivam orquídeas, outras temperos, eu vou produzir lúpulo. Exatamente, é um condimento, né? Pode ser utilizado aí. Inclusive, ele tem propriedades ansiolíticas, né? Sedativas, calmantes, comprovadas cientificamente. Como tempero. Como chás também. Ele pode ser utilizado como um chá, né? Por infusão, você consegue extrair esses compostos, né? E ele tem toda essa funcionalidade. Ele é usado também assim no mercado internacional ou no mercado nacional, como chá também? Sim. Não como chá, mas hoje a gente já tem o óleo, né, isolado, o óleo essencial extraído, que é vendido, né, principalmente para utilização em gotas, e as pessoas usam em infusão, em água, justamente porque ele é muito rico em mirceno, né, os óleos essenciais é rico em mirceno, e esse mirceno ele tem essa ação sedativa e calmante. Então, para insônia já é comprovado, então as pessoas colocam algumas gotinhas na água e bebe, outros colocam umas gotinhas na cerveja e acentua o sabor e o aroma da cerveja. Então, e também tem chás em cápsulas, tem a planta desidratada, né, que é a droga vegetal. A partir do momento que a gente desidrata ela se transforma numa droga vegetal. Então, já tem vários mercados aí pro lúpulo, a não ser a cerveja. Sempre com a sua recomendação médica para você fazer uso de qualquer medicamento, né? Sim, sim. São 7h30. Felipe, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui, nos mantenha informado da sequência de tudo isso, e quem acompanhou o nosso bate-papo, como é que faz para ter mais informações sobre esse trabalho de pesquisa que vocês desenvolvem sobre o lúpulo na FCA? Eu que agradeço, Márcio, pelo convite. E qualquer dúvida que alguém tiver, pode entrar no site da FCA, né, FCA Unesp, Botucatu, lá no departamento de produção vegetal, né, vai ter o link lá do meu Lattes, né, para poder acompanhar as pesquisas. Tem também o meu e-mail e tem meu telefone. E caso queiram ligar, bater um papo e lá na faculdade conhecer a nossa área de pesquisa, fiquem à vontade. Tá certo. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, sucesso e conte com a gente. Eu que agradeço. Obrigadão.